8h03, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda para você que está chegando agora e para quem está desde cedo. Muito obrigado também pela audiência. Hoje conversamos com a doutora Andréia Moreira, ela que esteve à frente aí da Vigilância em Saúde no governo do Rafael Diniz, né? E é médica infectologista e conversa conosco hoje. Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa, neste bloco. Nogueira, eu vou inverter e vou pedir licença, Andréia, vou fazer você de entrevistado, pelo menos por uma pergunta. Você esteve presente na reunião ontem na CDL, eu queria que você desse seu relato como radialista profissional de comunicação do que você viu. Olha, Luiz, falando muito sinceramente, eu fiz até uma pergunta, já estava acabando a reunião e eu fiz uma pergunta, eu vou usar essa resposta do presidente da CDL e dos diretores que automaticamente reagiram à pergunta que eu fiz. Qual o nível de oxigênio, qual o fôlego do mercado, né, hoje, do comércio hoje? Dedé, Zé Francisco já gritou de lá, falou 0. Aí um falou, é o mesmo nível de Manaus há um tempo atrás. Ou seja, a impressão que se fica é de que se não reabrir o comércio dia 4, deve haver essa demissão que está hoje na capa da Folha, né, do site, portalfolha1.com.br, 30% dos comerciários. E o pior, o Aloysio, é que essa falta de oxigênio do comerciante, do empresário em geral, não tem como importar, não tem como... Porque a grande verdade, eu falava mais cedo até, não tem uma receita de bolo. O Zé Francisco quer uma reunião, a CDL quer uma reunião com a prefeitura. Mas para quê? Para reabrir? Só reabrir? Tem uma técnica, tem uma tática que a gente pode usar para reabrir de forma que não aglomere? Porque o comércio, Aloysio, se defende, e aí aquilo que você falou, a gente entende e também, né, compreende perfeitamente. O comércio está cumprindo rigorosamente as regras que o doutor André citava aqui. O que é preciso fazer mais para as pessoas usarem máscara? Você já viu, Luiz, as pessoas quando chegam na porta do supermercado, não sei se teve oportunidade de reparar isso, ou na porta de uma loja, na porta de um comércio que esteja funcionando, ele tira a máscara do bolso e coloca e entra? Então, assim, o comércio se sente muito acuado e não tem mais oxigênio. O que se tem de impressão é de que, internamente, conversando ali com os comerciantes, a coisa é desesperadora. Desesperadora. Não tem situação fácil para ninguém. Não. Né? Agora, Andréia, só para esclarecer melhor uma questão do bloco anterior, a projeção hoje não dá nem para fazer piada, nem para contar mentira no 1º de abril. Verdade. Né? Não tem motivo nenhum para ninguém estar rindo, muito pelo contrário. Às vezes o quadro que o Vitor me narrou aqui, o Vitor Carneiro tem se visto no CCC, que corresponde ao que é feito em todo o Brasil nas UTIs, com a falta de medicamentos para intubação, né, que você não intuba ninguém, por óbvio, consciente. Você tem que deixar inconsciente, paralisar a pessoa, paralisante neuromuscular, para daí você intubar. Eles têm os medicamentos, o samba no bom sentido, no improviso, que eles fazem com outros medicamentos para poder intubar os pacientes. Né? É um quadro aterrador. A vontade que dá, ouvindo o relato do Vitor, que não deve ser diferente de nenhum intensivista do Brasil hoje, é sentar no meio-fio e chorar. Mas qual é a sua projeção, só para que não ficou para mim, pelo menos muito claro, da gente agora, entrando em abril a partir de amanhã, que a gente alcance esse platô e o consequente descenso após? Aloysio, é o que eu comentei em relação à análise da Fiocruz semana passada.
né? Nós estávamos, a semana passada, com essa análise deles, e eu concordo que as próximas 3 semanas seriam semanas muito dramáticas, sendo que essa semana é a primeira delas. Então, a gente imagina que nós estamos próximos ao pico e à inflexão da curva. Isso nós já estamos próximos a ela. E acrescido a isso, a desaceleração desse crescimento, a gente vai ter o lockdown, né, a expressividade do lockdown. Então, vai se unir o pico com a própria história natural da doença de inflexão, mais os efeitos do lockdown. Então, a gente espera esses efeitos do lockdown daqui a alguns dias, né? Porque já estamos quantos dias nós estamos? Me perdi de lockdown já? Me recorda aí. Só vendo aqui a decretação, mas eu vejo aqui, eu te falo até o final do bloco. Então, a gente vai ter, provavelmente, né, na semana que vem e na próxima outra, o pico. Acredito que seja assim. Então, nós estamos num momento muito ruim. E nós podemos até estar nele, inclusive, né? Do pico. Então, acredito que entre essa semana e a próxima semana, alcance o máximo e aí comece a inflexão da curva. Deixa eu ver aqui, o lockdown foi decretado no dia Luísio 23. Nós estamos, né? Primeiro. Então, nós vamos... Tem uma semana, né? E é pouco ainda para uma resposta, né? Mas já temos que contabilizar isso na outra semana que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Araraquara foram 15 dias, né? Que é o ideal, né? Que é o mais correto. Então você acha que a gente vai continuar nesse crescendo pelo menos por 3 semanas, é isso? Até alcançar o pico? Não, acredito que máximo 10 dias a gente esteja nesse crescente. Ou menos um pouquinho. Mais 10 dias a gente alcança o pico, chega ao platô, e quanto tempo do platô o descenso? Geral, não é demorado, não. A gente chega no pico e já começa a diminuir a infectividade e a diminuição do número de casos e começa a cair. Só que a necessidade de alguns pacientes vão se manter. É isso que tem que ter um entendimento. Não quer dizer que a curva vai fazer uma inflexão e vai tudo ficar ótimo, maravilhoso de novo, né? A gente vai manter internação, vai manter casos graves, e aí que tem que ter a percepção de evitar e manter, melhor dizendo, essas medidas para que não volte a subir novamente. E fica um sobe e desce danado. Né? Sobe e desce, o ideal é descer e ficar. Estamos falando aí na segunda quinzena de abril, né? Isso. Da segunda quinzena para o final de abril, a gente chega a esse descenso, né? Se Deus quiser. Ok, André, vamos partir para o tema desse bloco, que é todos os especialistas, não só do Brasil como do mundo, identificam o Brasil como o novo epicentro mundial da doença. Até 2020 era os Estados Unidos. E só para lembrar, a média móvel é a média da semana. Falando para você, até piada, né? Você tem que falar para mim. Mas a média móvel é aferida pelo período de uma semana, né? E hoje é quinta-feira, eu me lembro que na terça-feira a média móvel do Brasil era 2.600 e a média móvel dos Estados Unidos era 900. Ou seja, jamais que dobramos a média móvel do antigo principal epicentro da doença, nos transformando. Por conseguinte, o principal epicentro da doença, fato apontado de maneira inconteste por especialistas do Brasil e do mundo. O que trouxe a gente a essa condição, na sua opinião? Justamente o que a gente já discutiu. O não respeito às medidas restritivas, que faz com que ocorra uma alta circulação do vírus, né, do SARS-CoV-2 no Brasil, isso apontado pós-carnaval, principalmente. Desenhado pela Fiocruz e pelo Imperial College anteriormente.
Já se sabia que isso estava previsto, mas não acredito que imaginavam que fosse dessa monta. Então, nós temos uma alta circulação do coronavírus, do SARS-CoV-2, atualmente, e o país é um celeiro de mutações. Esse é um grande problema. Nós somos um cenário bem propício para as mutações ocorrerem. A gente tinha antes 3 cepas importantes de variantes em relação a variantes no mundo, que seria o Reino Unido, a África do Sul e a P1 de Manaus. E agora a gente está vendo a entrada, principalmente atualmente, da P2 do Rio de Janeiro. Então, as mutações, gente, elas ocorrem em qualquer vírus, mas as mutações, né, que são de grande importância e de relevância em relação à infectividade e aumento de letalidade, elas são pontuais, geralmente pela proteína spike, né? E aí sim vem o acometimento de pessoas mais jovens, né, por maior gravidade deles, e sabe-se lá se não vão existir novas cepas, né, em um período curto de tempo, que o Cláudio estava falando que ontem foi noticiado uma nova cepa em Sorocaba. E isso nós vamos continuar vendo notícias sobre isso. E uma das piores coisas, Aloysio, nós precisamos sequenciar o maior número, né, de variações do que estamos fazendo atualmente. Lá na Europa, chega-se a 5% de busca desse sequenciamento. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é 0,033. Então, não há quase um sequenciamento. A gente foi descobrir a P1 de um morador, uma pessoa que foi para o Japão. Nós descobrimos a partir daí que existia uma nova variante no Brasil. E foi uma variante de um estrago imenso que a gente viu em Manaus, o caos que aconteceu. E aí eu passei para você, existe um site de variação genômica da Fiocruz, que é full time ali, eles colocam o dia a dia, hora em hora, do que está sendo descoberto no sequenciamento nacional. E ali, atualmente, a gente vê a P1, que é o de Manaus, entrando com muita força, e agora a P2, com uma variante do Rio de Janeiro. Você me mandou aqui o link da Fiocruz. Vamos lá, região por região. A P2, que até anteontem, a P2, o Centro-Oeste, estava zerado de P2, já começou a entrar P2, e a P1 já tá bastante relevante. Isso. No Nordeste, a P2 já é o principal vírus detectado, e a P1 também está presente, tá bem presente. No Norte, a P1 é de longe a que mais infecta, isso, e a P2 também presente. No Sudeste, onde nasceu a P2, no Norte nasceu a P1. A P2 já é o principal, né, em relação a P1, não é a principal em relação aos vírus, às cepas antigas. E no Sul, a P2 deu um salto impressionante, é a que mais infecta. Ou seja, é muito rápido a transmissão dessas novas variantes, né? Bastante. A gente ontem aqui, que além de médico, a gente tem que ouvir também cientista, né? Biólogo. Com certeza. A gente ontem aqui ouviu o Renato da Mata, biólogo, cientista, professor da UENF. E ele explicou como é que se dá essa variação, né? O vírus depende da célula, ele infecta a célula, ele se replica na célula, e a carga genética dele nessa replicação, os novos vírus nascidos a partir dessa replicação, não são exatamente idênticos ao que infectou a célula. E assim vai se dando a variação. Ele muda a carga gênica dele, o adjetivo que ele usou. Oi. E aí se dá uma... Porque para chegar a uma nova cepa não é uma variação, são algumas variações, né? Uhum. Algumas mutações. E ele alertou para o seguinte, que por enquanto, tanto a P1 quanto a P2, elas são cobertas pelos imunizantes disponíveis.
né? Mas que isso vai chegar a um ponto, se continuar a vacinação lenta e a circulação grande de pessoas, por conseguinte, do vírus, que a gente vai chegar a uma cepa que não seja coberta por nenhuma dessas vacinas, gerando a demanda de uma outra vacina. Você concorda com esse raciocínio? Plenamente. Isso aí mesmo que acontece. Uma característica da P1, por exemplo, ela tem uma vantagem que a gente fala replicativa. Isso é muito ruim para o paciente, porque ela se liga mais facilmente aos receptores das células. Então, é uma característica diferente das outras. Então, a cada variante que venha a aparecer, ela pode se tornar desenvolver uma doença mais grave do que a anterior. E vai chegar num ponto que a vacina não vai fazer essa cobertura. Por isso, Aloysio, da gente ter que... É um correr, literalmente, em relação à vacinação do maior número de pessoas possível. Isso, se não acontecer no Brasil, nós vamos novamente criar um outro monstro, entre aspas, né, uma nova cepa, que vai ocasionar nova onda e um caos novamente no sistema de saúde. Então, com certeza, o que o Renato falou, o professor falou, é realmente importante. Eu acho que a maneira que ele explicou foi uma maneira fácil de entendimento e que a gente precisa, sim, acelerar a vacinação. E uma coisa importante, as pessoas deram o seu sim para a vacina. Era uma coisa que a gente estava muito preocupada, porque existe, né, um movimento anti-vacina. Mas não, ao contrário, o mundo deu o seu sim. Então, nós, apesar disso, existem algumas pessoas que ainda estão duvidando dela. E eu falo assim muito abertamente, não duvidem da vacina. Nós temos, assim, milhões de doses já aplicadas, pouquíssimos eventos adversos, tá? Os que tiveram aqui em Campos, principalmente, foram pontuais, nada grave, já fazendo parte, né, dos acontecimentos normais de vacinação, mas nós precisamos acelerar esse processo de vacinação no Brasil. Não digo em Campos, não, é Brasil, para a gente não criar monstro. Só fazer umas observações aqui, se vocês me permitem. A Daiane Sepúlveda coloca aqui, mas o comércio está fechado há quase 15 dias. Daiane, não corresponde ao fato. O último decreto passou a vigorar a partir do dia 23. Estamos hoje no dia 31. Perdão, no dia 1º, são exatamente 8 dias hoje. Tivemos um decreto, um lockdown de uma semana anterior, em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, no governo Vladimir, e tivemos um lockdown, foi 1 ou 2 semanas, Andréia, entre maio e junho de 2020? 2 semanas? 2 semanas. Então, foram 3 lockdowns. 2 semanas no governo Rafael, de maio a junho de 2020, de uma semana na segunda quinzena de janeiro, e o atual lockdown, que vigora desde o dia 23, contando com hoje, estamos no começo do dia, ao final do dia vai completar 8 dias. Né? E, gente, olha só, a rádio é uma empresa. Cláudio Nogueira é gerente da rádio. Cláudio Nogueira também é publicitário da rádio. Ninguém mais que o Cláudio Nogueira quer o comércio aberto, porque são os clientes dele. Se faltar oxigênio, como ele disse, para o comércio, vai faltar cliente na comissão dele no final do mês, além do salário fixo que ele recebe como gerente da rádio, como está faltando para todo mundo. Eu duvido que a Andréia, que o Charbel, que o Rodrigo Carneiro, que Rafael, que Vladimir, ou que qualquer gestor público tenha decretado o lockdown feliz. Ninguém o faz. É por necessidade. Que a outra opção é gente morrendo. Que de gente vai morrer é um fato. A pandemia, ela o nome é pandemia. Se é pan, é mundial. Né? O prefixo está dizendo pan. É uma endemia mundial. Agora, no Brasil, segundo cálculos de epidemiologistas, se o Brasil seguisse a taxa de mortalidade dos demais países, que está em 2,7%, o Brasil teria chegando agora a 80 mil mortos. O Brasil está mais de 315 mil. Né?
E aí eu faço a pergunta a você, Andréia. O Roberto ontem não teve dúvida ao afirmar que o governo federal apostou inicialmente na tal imunidade de rebanho, ainda sem vacina, e que isso foi o principal causador desse aumento percentual enorme de mortes no Brasil, né, em relação à média do resto do mundo, e também o aparecimento dessas novas variantes. Você concorda com essa análise do Renato da Mata? Eu acho, Luiz, que o governo errou muito em relação ao programa de vacinação. Nós já éramos para estar vacinando, vamos dizer assim, a gente já deveria estar há mais de 3 meses, lá a gente já deveria estar desde o início do ano vacinando. Isso foi um erro grave. E por conta disso, nós estamos pagando essa consequência. Houve esse erro importante do governo em relação ao Ministério da Saúde, sempre foi uma bagunça em relação às estratégias de vacinação, né? E a gente sempre teve um Programa Nacional de Imunização, um dos melhores do mundo, e isso ocasionou um conflito muito grande de interesses políticos, vocês sabem disso, e isso com certeza atrapalhou muito, porque as vacinas não chegam ainda. Então, a cada momento, há uma aflição, entre aspas, da Anvisa para poder liberar imunizante. Mas existia imunizante já liberado, já se sabia disso nos Estados Unidos e na Europa, anteriormente. Então, houve esse erro e agravou, sim, por conta da falta de vacina. Isso eu não tenho dúvida. A mesma coisa em relação os adolescentes vão ser vacinados. A Pfizer já saiu um trabalho essa semana dizendo que é uma eficácia de 100% nos adolescentes entre 12 e 15 anos. Então, existe a necessidade também da compra desse imunizante, mas existe uma morosidade grande em relação a isso. Isso para mim, foi crucial. E a imunidade, como que você tem uma imunidade de rebanho se você tem cepas circulantes de variação importante? Você precisa ter uma estratégia aí que foi totalmente... Não ocorreu, vamos dizer assim, né? Isso não ocorreu. Eu preciso lembrar também, se citou a Pfizer em fevereiro ofereceu alguns milhões de doses de vacina no Brasil. E a declaração do presidente Jair Bolsonaro foi ele não gostou de alguns termos propostos. Pois é. Da Pfizer. E falou que os laboratórios que tinham para o Brasil... Estou rindo por não chorar. Porque o Brasil era um grande mercado consumidor de vacina. O que a Pfizer fez? Vendeu para o Chile. E agora, esse coordenador da Pfizer, vamos comprar, só que vamos estar no final da fila. Sim. Vamos ter alguns meses de atraso, né? Aí eu venho se cortando, que aí ontem eu fui fechar isso daí, a porcentagem de pessoas por país totalmente imunizadas com 2 doses. O Chile é o segundo lugar. Então, primeiro lugar, Israel, 55% até ontem. Segundo lugar, Chile. Terceiro lugar, Estados Unidos. O Brasil está no 16º lugar. Apenas 2% da população imunizada com 2 doses. Não existe, gente. A gente está num país que não deu bola, entre aspas, com uma vacina. Nós só estamos um pouquinho melhor em relação à Indonésia e à Índia. Então, isso me deixou preocupada. São países extremamente populosos, né? Pois é. Mais do que o Brasil, os dois. Bem mais. E aí a gente está 2% de pessoas totalmente vacinadas com as 2 doses. Vocês viram ontem... Só me perdeu o Claro, desculpa, claro. Cláudio. Não, perfeito. Para não perder o gancho com a Indonésia e a Índia, como diria Nietzsche, coincidência não há, né? Todos os 2 países são governados por lideranças populistas de direita. Assim como o tal de Brasil. Uhum. Só para lembrar isso. Não, eu não sei se vocês viram ontem, e a carga de informação, se vocês perceberem, aqui o nosso portal, folha1.com.br, tem dia que eu tento acelerar aqui o máximo possível para não enrolar a abertura do programa,
consequentemente a entrevista, que dizia, né, sempre você, Luiz, o Arnaldo também, que são jornalistas diferentes de mim, que sou radialista, é que todo dia que tem muita notícia, dia de muito, véspera de pouco. Só que isso não está acontecendo. Então a carga de informação é muito grande. Eu não sei se vocês acompanharam, o presidente da Câmara dos Deputados ontem levantou um questionamento, e aí eu gostaria de... É do próximo bloco essa questão, né? Mas só para a gente entender sobre, já que ela falava da segunda dose, a doutora Andréia, ele levantou um questionamento, até com dados aí diferentes, mas de que estariam faltando aplicar 11 milhões de doses que o governo já distribuiu. A senhora chegou a ver essa informação de que foram distribuídas 33 milhões de doses e só foram aplicadas 22 milhões de doses. É porque tem a segunda guardada? Eu fiquei com essa... Ontem teve uma reportagem sobre isso e eles colocaram justamente isso. Uhum. Tem o acondicionamento das segundas doses, né? E o governador, se eu não me engano, foi do Amazonas, falou da logística dele. A logística dele realmente tem que ser primorosa, porque os locais de chegada são muito difíceis, né? Mas isso não é o total. Ali você vê que há uma necessidade de empenho, eu acredito muito nisso, para essa segunda... O tempo ainda para ela se concretizar, que, por exemplo, a Coronavac são 21 dias preconizados, até 4 semanas, mas com 21 dias, precisa-se de equipe para isso, uma grande equipe, a logística da segunda dose associado à entrada delas em alguns locais. Então, isso tudo entra no mesmo pacote. Andréia, a gente está aí, você falou, as perspectivas aí de abril ainda muito, muito complicada. Se Deus quiser, vamos caminhar para o descenso da segunda quinzena para o final desse mês. O que o cidadão campista pode fazer para tentar abreviar isso o máximo possível, além de usar máscara, fazer restrição social, lavar as mãos e rezar a Deus? Tem uma quinta alternativa? Ele precisa, Luiz, entender que isso é necessário, porque a gente está tendo muita recusa em relação a alguns setores. E como você falou, realmente, neste momento, é importante esse entendimento, porque ninguém aqui está feliz com isso, com certeza. O prefeito não gostaria de decretar esse lockdown, porque ele sabe que afeta a parte econômica da cidade, mas vidas precisam ser salvas, né? E a gente precisa conter a circulação viral. Não tem outro modo de se conter a circulação viral. Então, é necessário esse entendimento. E fora, lógico, com todas as medidas que você acabou de falar. Mas se não ocorrer o entendimento, acho que vai ficar bastante difícil, já que a população é a primeira causadora, né, do caos que está acontecendo atualmente. Você falou aí em relação comentando ao que disse o Renato da Mata ontem, do atraso das vacinas. Mas você no primeiro bloco falou, e acabou de reafirmar agora, que a conscientização da população quanto a medidas de restrição social e de uso correto da máscara são fundamentais. Uhum. Você não acha também que o exemplo... Porque não tem jeito. O exemplo da liderança maior do país se reflete, né? Não só entre aqueles que votaram e o apoiam, como de maneira geral, né? Se o rei faz, por que eu não posso fazer, né? Isso é assim desde antes da República, né? Uhum. Se o líder do clã faz, por que eu não posso fazer? Você não acha que as constantes aparições dele sem máscara, inclusive em contato pessoal com simpatizantes, provocando aglomerações, saindo para comer misto quente em padaria, assim que saiu o decreto do Distrito Federal, isso tudo também não contribuiu para que as pessoas achassem que pudessem fazer o mesmo? Luiz, eu acho que sim, porque o comando, né, a República é dele, mas não só.
Mas as pessoas, né, que o segue, vamos dizer assim, muitas delas aglomeram, não usam máscara, acham que é uma gripezinha, e a gente está vendo que a gripezinha está bastante forte, né? Agora, principalmente, e que ele é formador de opinião. Ele é um formador de opinião. E isso, com certeza, ocasionou muitas infecções e muita circulação desse vírus. Fez aniversário, né, há pouco tempo, até no dia do meu, infelizmente. Mas você vê que realmente teve aglomeração. Ele antes não se preocupava nem em aparecer de máscara na frente das pessoas. E a gente precisa seguir exemplos importantes. Imagina agora o prefeito Vladimir dando uma entrevista totalmente sem máscara, ele está cobrando uma coisa, né, e fazendo outra, de hipótese nenhuma. Ele precisa ser exemplo, o Charbel precisa ser exemplo. Então, a gente precisa, né, ter consciência disso. Eu acho que falta muito isso nele, com certeza. Eu queria ver um exemplo prático. Ontem, o Comitê Nacional criado para tentar dar uma coordenação nacional que não existe, a Ludmila Rajar falou que uma das primeiras propostas dela era criar um protocolo nacional para tratar a Covid, que você, como infectologista, André, sabe que isso varia de profissional a profissional, de hospital a hospital, de cidade a cidade. Sim. Cada um tem o seu protocolo, e é feito empiricamente por tentativa e erro, né? Foi um dos motivos para ele não aceitar a Ludmila Rajar. E ontem, quando esse comitê que está sendo coordenado pelo presidente do Congresso, presidente do Senado, o Rodrigo... Me ajuda aí, Cláudio, o sobrenome dele. Rodrigo Pacheco, lembrei. Rodrigo Pacheco ontem, ao lado do Arthur Lira, ao lado do Marcelo Queiroga, que é o novo ministro da Saúde, o quarto ministro na pandemia, falaram da necessidade de se cumprir as restrições determinadas por estados e municípios. Ato contínuo, Bolsonaro faz uma reunião dizendo que o povo tem que voltar a trabalhar. E o Rodrigo cobra uma unicidade de discurso. E Bolsonaro, na sequência, quebra essa unicidade. Ele fala o contrário. Não é complicado tentar gerir uma crise dessas dimensões com essa contradição gritante no espaço de minutos entre as lideranças principais do país? Não, com certeza. Para você fazer uma gestão pública, a gente precisa afinar a orquestra, vamos dizer assim, né? A orquestra tem que estar afinada. E você vê que cada um fala uma coisa, cada um segue uma coisa. Não há não tem essa sintonia entre eles, né? Isso é ruim para a população. A quem seguir? O que fazer? O que está certo? Um fala fazer uma coisa, outro fala fazer outra. E muita gente fica perdido, realmente fica perdido. Fica perdido. E deixa muito... E causa muita decepção, né, Luiz? Porque está vendo que a média móvel só sobe, a CTI está colapsada, não é, como você falou, não é em um local só, é no país inteiro. O que a mais precisa para cair a ficha, né, principalmente da esfera lá governamental máxima, e é necessário todas essas medidas de contenção? É uma pergunta. Eu tenho uma sugestão de resposta. Posso dar? Manda, fala. Esse pessoal negacionista, eu sempre fico... Eu já propus isso inclusive, ao Geraldo, quando ele foi indicado para assumir, acabou não assumindo. Já indiquei isso para o Charbel, já indiquei isso para o secretário de Agricultura, o Almir Júnior, ex-reitor da UENF. Quando você for vacinar negacionista, que bota vacina, eu fico me coçando para dar nome, inclusive colegas seus médicos. Mas não vou dar, não. Me coça a língua para dar o nome, que é uma lista grande, tá? E você sabe disso melhor que eu. Mas você sabe, Você imagina não, você sabe. Mas vamos ficar quietos. Vamos fingir que a gente não sabe. Mas sabe.
são os mais cagões, são os primeiros a ir lá tomar, chama de vacina, mas são os primeiros lá a tomar, porque no dos outros é refresco, né? Mas eu tenho uma desta sugestão, pegar esses negacionistas e na hora que der a Sinovac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Sputnik V, a Moderna, a Janssen, qualquer que seja, acabamos o mês de março agora, campanha contra a fitose, dá junto a vacina contra a fitose. Talvez tenha feito. Ai, meu Deus. Verdade. Luiz, é difícil. É complicado, né? Bom, são 8h39. Porque a gente está comentando aqui, não dá muita graça brincar hoje, mas eu tive um cachorro que o nome dele era... Não, sério, o nome dele era... o nome dele era Pra Fora. E o dia que o cachorro fugia, tô até lembrando que fugiu ontem a cachorrinha da esposa, era um desespero para botar para fora, para dentro. Eu gritava com ele, para fora, para dentro. Ele não sabia se ia para fora ou para dentro. Tá tipo essa história do cachorro. Gente, são 8h40. Hoje é o 1º de abril, mais sem graça, até porque mentira nunca foi engraçado, mas sempre teve piadas e tal, mas hoje é muito sem graça, até porque a gente vive aí essa pandemia, as pessoas estão na fila aguardando, e a gente vai falar sobre essa questão, a necessidade da restrição, que a gente já vem falando, e é comum a gente retornar ao assunto, né? E também a vacinação, que a gente volta a falar agora. Tem uma série de estratégias, porque nesse período foi o que a Luiz falou, a gente acaba convivendo tanto com vocês, André, especialista, que a gente não só toma o conhecimento, um pouco da parte do conhecimento, como também começa a querer, né, se intrometer talvez indevidamente. Tem gente que fala que se vacinassem os jovens primeiro, seria melhor. Eu queria, de repente, se possível, ouvir isso, porque aí os jovens estariam todos trabalhando. A jovem que eu digo é a massa trabalhadora, isso é o que se comenta. Vamos ouvir a opinião da senhora depois. Eu já ouvi aqui nesse programa hoje a senhora falando sobre isso, indiretamente, a preocupação com os idosos. Mas é bom e é legal a gente poder, né, penso ser assim, né, debater isso também. Então, vamos a um rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.